Filho de camponês, o seu canal de confiança. One. Filho de camponês. O seu canal de confiança. O seu canal de confiança. Seu canal de confiança. O seu canal de confiança. Nosso canal de confiança. Nosso canal de confiança. O seu canal de confiança. Seu canal de confiança. O seu canal de confiança. Essa! O seu canal de confiança. Reis! Ondjango é de origem Ubuntu. Significa lugar de conselho, onde geralmente os anciões, os mais velhos, eles contam história. É através do Ondjango onde vem a palavra Alupolo. Alupolo uie, né? Aí geralmente os mais velhos contavam várias histórias. E essas histórias eram mais com base na caça, agricultura, e sobrevivência. Às vezes, era uma contação de histórias sobre o pássaro, o coelho, o almeiro. E onde é isso? Um momento de piquenique lá, chama-se Lomundo, ou Lomundo, né? Cada um traz um pedacinho, e todo mundo fica na volta de uma fogueira. O intuito de trazer o Ondjango, é de que nós africanos, nós temos essa autonomia, porque é nosso, a narrativa é nossa, a oralidade é nossa. E uma vez que o Brasil trabalha-se muito com essa questão da contação de história, os afrodescendentes fazem um trabalho excelente com a questão da contação de história, mas ainda os países africanos já não, tanto que até na escrita. Taringana ou taringana? Taringana. Taringana ou taringana? Taringana. Era uma vez um elefante chamado Tendai que vivia numa linda savana Com toda a sua família. O meu nome é Tendai, vivo com os meus pais, brinco com os meus irmãos, a minha mãe e o meu pai. O Tendai gostava de comer plantas e de brincar na lama com os outros elefantes. Era o mais novo de 3 irmãos e por isso o mais protegido. Certo dia, enquanto caminhava em direção ao rio, o Tendai e os seus pais foram perseguidos por um grupo de homens maus. Eles queriam levar os marfins para vender. Então o Tendai começou a correr. Todos correram. Tendai correu. Correu o mais rápido que podia para não ser capturado. Correu tanto que se perdeu do resto do grupo. O meu nome é Tendai, não sei onde eu estou, ajudem-me por favor, não sei para onde vou. Tendai chorou muito nessa noite, pois estava sozinho e não se sentia seguro. Encostou-se a uma árvore e adormeceu. Na manhã seguinte, acordou com o cantar de um lindo passarinho. Piruli, pirulá, pirulão, o meu nome é Tecelão, tenho a cor de um limão e sou o rei da minha mansão. Então Tendai perguntou ao Tecelão se podiam ser amigos e contou-lhe que se tinha perdido os seus entes mais queridos. O Tecelão, lá do alto do seu galho, aceitou. Piruli, pirulá, pirulão, podes confiar no teu coração, serás como um irmão, não te vou largar a mão. Juntos Tendai e Tecelão saíram para passear, comeram frutas das melhores árvores e visitaram os locais com as melhores vistas. No fim do dia voltaram para casa. Mas Tendai não conseguiu entrar na mansão do Tecelão. O meu nome é Tendai, não caberei no teu ninho, eu sou pesado elefante e tu um leve passarinho.
Embora triste por não poder ficar, Tendai despediu-se do seu amigo e foi à procura de um lugar onde ele coubesse. Encostou-se a uma rochosa montanha e adormeceu. Na manhã seguinte, acordou com o cheiro cuidado de um camaleão. Leve como uma folha, rápido como só eu. Olá, amigo, eu sou o pigmeu. Tendai sorriu para o camaleão e perguntou se podiam ser amigos. O camaleão recusou, pois com o Tendai ao seu lado chamaria logo a atenção e ele queria passar despercebido. Grande como uma rocha, pesado como um pneu. Desculpa, Tendai, não podes ficar com o pigmeu. E assim, mais uma vez sozinho, Tendai partiu à procura do seu lugar. Dias transformaram-se em semanas e semanas transformaram-se em meses, sem que Tendai parasse de caminhar. Todos os dias se levantava e começava a cantarolar. Nos dias em que estivesse triste, nos dias em que estivesse feliz, bastava-lhe uma companhia. O meu nome é Tendai, estou à procura de um amigo. Se gostas de brincar, vem brincar comigo. Ele ficou amigo das girafas mais altas e as impalas mais rápidas. Aprendeu a caçar com os leões e a repousar com os crocodilos. Mas sempre havia nele um vazio e nos dias mais tristes sentia saudade da sua família. O meu nome é Tendai, eu perdi o meu caminho, não sei como voltar, sinto-me muito sozinho. Tendai por vezes chorava, particularmente à noite, quando se lembrava do dia em que se perdeu. Ele não sabia como estavam os seus pais, os seus irmãos, nem os seus tios. Às vezes tinha até pesadelos e acordava cheio de medo. Num desses dias tristes, Tendai encontrou um grupo de hipopótamos numa lagoa. O meu nome é Tendai, venho de muito longe, não tenho para onde ir, posso ficar convosco. Os hipopótamos foram muito amáveis e deram as boas-vindas ao Tendai. Um deles em especial gostou muito dele e abraçou com força. Chamo-me Voio, mas chamo-me vovó. A avó Muvoio cuidava muito bem do Tendai. Ao lado dela, ele estava sempre protegido. Ela dava-lhe todo o carinho e atenção que precisava. Tendai não podia estar mais feliz por finalmente ter encontrado o seu lugar. O meu nome é Tendai, já não preciso de partir. Encontrei uma família que gosta muito de mim. Eles eram grandes como ele, cinzentos tal como ele, e também brincavam na lama tal como ele. Mas com o andar do tempo, Tendai foi se apercebendo que não era o hipopótamo. Os hipopótamos não tinham uma tromba como ele tinha. Os hipopótamos não tinham dentes de marfim como ele tinha. Os hipopótamos não comiam do cimo das árvores como ele comia. E então, aquele vazio voltou a pesar no seu peito. Ele tinha de encontrar a sua família. O meu nome é Tendai, eu preciso de partir, não sei para onde vou, mas vou sair daqui. A avó Muvoio ficou muito triste ao ouvir aquelas palavras do seu neto adotado. Entretanto, sentia o quão importante era para o Tendai reunir-se novamente com os seus pais, os seus tios e os seus irmãos. Segue o teu coração, desfaz esse nó. E então, a avó Muvoio pediu a um grupo de hipopótamos para se juntar ao Tendai nessa busca pela sua terra natal. Percorreram vales e rios, falaram com hienas e grilos. Durante a viagem, deitaram-se várias vezes na lama para brincar, mas sem nunca se esquecerem de onde queriam chegar. Certa manhã, acordaram com o som de uma manada a aproximar-se, e Tendai rapidamente reconheceu aqueles passos. Eram os seus pais, os seus tios e os seus irmãos. Foi uma grande festa e todos os animais se dobraram. O meu nome é Tendai, me perdi, mas me encontrei. De vocês nunca me esqueci, finalmente cheguei. O meu nome é Tendai, me perdi, mas me encontrei. De vocês nunca me esqueci, finalmente cheguei. Chapi! Meninos, as ondas da fogueira, numa primeira
sonho de verdade. Não aprender no cenário uma bandeira. Não saber o que custou a liberdade. Os amigos na volta na fogueira. Não aprender a cuidar de sonho de verdade. Não aprender como se ganha uma bandeira. Não saber o que custou a liberdade. Era uma vez, em 1972, em Angola, havia uma guerra enorme que abalava toda a estrutura nacional. E durante essa guerra, as famílias cultivavam, andavam no campo a cultivar e a cultivar, para poderem sustentar os outros membros da família. E então veio a guerra e pimbas! Morreram todos a cultivar. Nessa guerra morreram os pais do Gunga. Gunga era um menino de 13 anos de idade. Então Gunga ficou triste. Passados anos, Gunga cresceu e tornou-se homem. E então foram para um outro quimbo, porque continuava a guerra e as pessoas refugiavam-se de um quimbo para o outro. E então, neste quimbo, Gunga conheceu uma vida, que era um grande amigo, que ensinou a Gunga a ser homem, ensinou a Gunga o que é o amor, ensinou-lhe tudo o que uma pessoa podia saber na vida. E lá continuou Gunga a viver, até o momento em que foi também com os guerrilheiros para conhecer os campos de batalha e conhecer a vida fora daquilo que era a vida do menino. Porque apesar do tempo, Gunga continuava a ser uma eterna criança. Ele não tinha aprendido nada da vida depois que os pais morreram. Ele tinha aprendido a dor, tinha aprendido a frustração, mas não tinha aprendido aquilo que era essencial. Não tinha aprendido o amor, não tinha aprendido as coisas importantes que davam brilho ao olhar de uma criança. Então Gunga foi aprender o ser homem num lugar distante, num lugar impróprio, num campo de batalha. Ali, Gunga aprendeu como os homens morriam, como os homens lutavam pela vida. E então, passados dias, voltaram para o quimbo. E aconteceu que a vida corria, e Gunga aprendia todos os dias com uma vinga. E Gunga aprendia a ler e a escrever com União. União ensinava, olha Gunga, aprenda a escrever isso, e Gunga sentia-se envergonhado porque ele era maior e estava numa turma de crianças. Mas depois ele começou a perceber que até os homens grandes da sociedade também não sabiam ler e escrever. E então ele começou a pegar-se a União e começou a aprender tudo aquilo que a União queria lhe ensinar e tinha para lhe ensinar. Mas uma coisa Gunga não deixava, não tirava da sua mente. Os homens são maus. A vida é má. Gunga vivia triste e solitário e sem vontade nenhuma de estar ali naquele centro, naquele meio, porque ele sentia que mais valia a pena ele ter morrido no momento em que os pais morreram. E a guerra continuava. Os homens morriam, os homens choravam, as mulheres ficavam viúvas e as crianças continuavam a sofrer. E Gunga observava tudo isso. Ele via como a terra era amarga, como os homens eram insensatos por lutarem por nada. E ele continuava a pensar, os homens são maus. E não confiava em homem nenhum. Então aconteceu que um dia, como nós estamos aqui reunidos, Gunga participava, aconteciam vários encontros. E nesses encontros, eles chamavam de Chinjanguila, que era um momento em que os homens se reuniam, cantavam, dançavam e exploravam tudo que era possível explorar. Tudo aquilo que acontecia fora, as amarguras, eles podiam quebrar tudo aquilo neste meio. Eles dançavam e sorriam. Ali acontecia a vida. E bebiam maruvo, tinham as mulheres ao lado para acompanhá-los e tudo o que pudessem. E então, depois disso, Gunga partiu para a guerra novamente com os guerrilheiros.
E depois de passado algum tempo, ele regressou novamente ao Quimbo. E nesse Quimbo conheceu uma jovem moça chamada Uassamba. O homem que não confiava em ninguém apaixonou-se por Uassamba. Então, ele conversava várias vezes com Uassamba e o coração dele já começou a palpitar, ele já começou a ter uma outra perspectiva da vida, ele começou a sonhar. O homem que não tinha sonhos começou a sonhar. E então Gunga, naquele instante, percebeu que a vida ainda valia um bocado a pena. Depois disso, separaram-se e então continuaram a correr os dias, E depois disso, Gunga recebe uma triste notícia. O grande amigo Nião morreu. A guerra tinha levado o Nião. E Gunga ficou triste e saiu de um Quimbo para outro, à procura de consolo. Foi atrás de Mavinga. E encontrou Mavinga, e então Mavinga consolou Gunga, e depois Gunga partiu atrás de Uassamba. Foi então que, posto ali, Uassamba conta o grande segredo da Gunga. Ela era casada com o presidente do Quimbo, um homem de muita idade, com uma menina ainda na flor da idade, à procura de conhecer a vida. E eram os costumes das regiões. As meninas eram entregues aos mais velhos para poderem fazer família, para poderem ter alguma posse. Então os pais entregavam as meninas aos mais velhos que tinham posses. E Gunga ficou triste e foi chorar, correu para chorar atrás de Mavinga. E já havia passado mais algum tempo. Quando Gunga chegou, Mavinga também havia morrido. E era a guerra sempre a trazer o que havia de pior na terra. Era 1972, em Angola. Havia guerra pela liberdade. Então continuou aquele processo. E Gunga, neste nervosismo todo, neste não ter ninguém, nesta solidão, ele visitou as regiões em que havia passado e não encontrou nada que lhe identificasse, nada que fizesse parte dele. Então, numa noite qualquer, a última Tinjanguila em que Gunga participou, ele apareceu e viu o Uassamba e viu toda a gente e depois partiu. Partiu para qualquer lugar. Ninguém sabe o que aconteceu com Gunga. Até hoje existe um mistério à volta da história de Gunga. Gunga era um soldado solitário que partiu por não se encontrar em lugar nenhum. Partiu por não ter nada que o justificasse ficar. Não havia amor, não havia amigos, não havia família. Então Gunga foi embora. E existe um mistério na história de Angola. Existe um mistério depois da independência. E depois Angola ficou independente. Em 1975, Angola tornou-se independente. Mas Gunga já não estava ali. E o mistério é que em cada indivíduo, em cada combatente angolano, existe um Gunga. Porque Gunga era a mistura de todo o ser humano. Gunga era a criança, era o homem, era o amor, era a tristeza, era a alegria. E como ninguém sabe onde foi Gunga, Gunga é um grande mistério. Gunga somos todos nós angolanos que acreditamos na mudança, que acreditamos no amor e que queremos ver uma Angola independente e que tivemos e temos esta Angola independente. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como segurar uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade. E custou amor.
Olá, meu nome é Eliana Nzualo, eu estou aqui no Brasil a convite do coletivo Raízes. Estou muito feliz, vim de Maputo, Moçambique, e como contadora de histórias, a mim interessa-me perceber como em várias culturas africanas nós narramos as nossas vidas, as nossas vivências, as nossas experiências. E vim aqui com o meu livro infantil, O Elefante Tendai, Os Primos Hipopótamos, e contei e cantei, tal como nós fazemos em Moçambique. Gostei da experiência porque pude partilhar com outros artistas africanos de outros países, por exemplo, perceber em Angola como é que contam, na Nigéria, através do Sony, como é que contam, e também trazer um pouco daquilo que eu em Moçambique faço e perceber que há muitas semelhanças, ao mesmo tempo que também há muitas divergências, e tudo isso nós construímos e estamos em processo ainda de descoberta ou de resgate, talvez, dessa cultura. Então estou muito feliz mesmo por estar aqui. Espero que esse tipo de intercâmbio continue. Espero que possamos ter mais pessoas, ter crianças, por exemplo. Acho que para crianças é ainda mais mágico este momento de a música, as cantigas, a poesia, porque nós em África, mesmo falando de Moçambique, nós misturamos tudo. A história com as histórias através da música, da dança, da poesia, a própria voz, os gestos. Então é importante nós colocarmos a criança com esse contacto, até mesmo para garantir que outras gerações possam continuar e manter esta nossa história viva, não é? Esta nossa cultura de contar histórias, de viver a história. E estou mesmo muito feliz, não podia estar mais satisfeita com o evento de hoje. Bem, eu costumo dizer que eu conto histórias desde que eu comecei a falar. Comecei a falar muito cedo, sou uma fala-fala, como costumam dizer lá em Moçambique. Só que sendo menina, sendo criança, sempre pensei, tens que ouvir, tens que escutar mais, para de falar, falas muito. Então passei a escrever aquilo que eu pensava, os meus sentimentos, por aí. E no momento que eu comecei a escrever, quando tinha 6 anos, eu já escrevia poemas, já escrevia cartas. Então esse gosto pelas histórias vem desde muito cedo mesmo, é um dom que eu vou dizer que nasceu comigo, foi apenas nutrido e incentivado em casa, na escola, até chegar onde eu estou hoje. Esse sonho de ter um livro, de estar aqui no Brasil, divulgar o meu trabalho, é um sonho de muita gente, graças a contribuições de várias pessoas ao longo da minha vida. E com histórias desde criança mesmo, posso dizer isso. Eu tenho uma obra autoral, que é o livro infantil Elefante Tendai, Os Primos Hipopótamos. Faço parte da antologia poética Negras de Lá, Negras de Cá, e tem outras coisas ainda no forno que vão sair no próximo ano. Especialmente neste mês, é um mês muito importante, mês da consciência negra, e nós estamos a falar das várias africanidades, das várias negritudes que existem, né? Eu como africana, falar como uma mana afrodescendente brasileira, falar como uma mana afrodescendente cubana, uma mana afrodescendente europeia, por aí em diante. Então, este é um mês especial, com uma outra energia, que nos eleva a autoestima também, nos faz pensar qual é mesmo possível este intercâmbio, porque muitas vezes estamos aí no nosso corre-corre a batalhar para ganhar nosso pão, que nem temos tempo de celebrar nossas vitórias, e esse mês de novembro é um mês de celebração, um mês de festa. Então só posso agradecer, né, e mostrar a minha gratidão por estar aqui no FESCALA novembro de 2019. A presença africana, vou dizer, contemporânea, aqui, pelo menos em São Paulo, é visível nas ruas, no metrô, restaurantes, por aí. E a própria presença afrodescendente também, embora de uma forma talvez mais velada, né? Uma forma talvez mais periférica, mas também existe. E acho interessante essa conversa, né? Do africano e do afrodescendente, ou seja, da migração forçada, que aconteceu há 500 anos atrás, e da migração mais recente, impulsionada por outros fatores também, e criarmos esse diálogo, né, dessas Áfricas que coexistem nesse espaço que é São Paulo. Obrigada. Olá, sou Helena Dias, representante de Angola aqui no FESCALA. Estivemos agora ali reunidos no Ondjango, que foi um momento descontraído onde nós interagimos e partilhamos histórias, né? Contamos histórias reais e também aquelas que foram escritas por alguns escritores. No entanto, foi uma experiência muito positiva, porque podemos aqui interagir com escritores de outras e contadores de histórias de outros países, como é o caso da escritora Eliana Nzualo, que é de Moçambique, o Sone, que é da Nigéria,
Portanto, foi um momento muito bom, onde nós partilhamos aquilo que conhecemos, a realidade dos nossos países, e podemos aqui interagir no Ondjango, que retrata vivências, que é partilha, que é descontração, que é conhecimento, e por aí. Aqui no Ondjango, hoje, contei a história, um conto de Pepe Tela, que é um dos mais renomados escritores angolanos, As Aventuras de Ngunga, que retrata um momento de guerra vivido em Angola. Na verdade, esta atividade de contar histórias é uma atividade que está muito relacionada à emoção, está muito relacionado ao lado emocional do ser humano. E trabalhar o emocional é difícil, é complicado, porque tem a ver com personalidade, está relacionado com a vivência do outro, e precisamos trabalhar primeiro estes aspectos antes de chegar a esta interação mais profunda da contação de histórias. No entanto, a nível da Angola, eu acho que sim, que é preciso trabalhar-se muito para nós chegarmos ao nível, por exemplo, de Moçambique, naquilo que diz respeito à contação de histórias. Precisamos primeiro criar as próprias histórias. Há já muitos escritos para crianças, há muitos escritores a escreverem para a infância, como é o caso da Ngonguita Diogo, que tem vários livros escritos para crianças. No entanto, precisamos trabalhar a maneira de fazer chegar estes livros às crianças. Como é que nós vamos fazer com que as crianças tenham conhecimento de que estes livros existem? É preciso trabalhar o fator familiar, que é fazer os pais tomarem conhecimento e fazer os pais levarem as crianças a comprar os livros e a terem esses livros consigo. Eles próprios, em família, trabalharem a contação de histórias, envolverem as crianças naquilo que é o dia a dia, naquilo da sociedade e do que é da sua própria cultura. Porque a contação de histórias em Angola faz parte da cultura. Desde o início das nossas famílias, nós reuníamos-nos e contávamos histórias nos quimbos. Havia sempre as reuniões em que eram contadas histórias, os mais velhos contavam histórias para as crianças. No entanto, é uma característica que nós fomos perdendo com o tempo, com o afastamento dos pais de casa, não é? Os pais ficaram muito tempo fora de casa e não tiveram oportunidade, agora já não têm a oportunidade de reunir-se com as crianças para ter este momento em família, este momento de partilha. No entanto, é preciso trabalhar toda essa questão, trabalhar a disponibilidade, trabalhar a emoção, trabalhar a presença e, no final, podermos retornar aquilo que era o nosso dia a dia, que era, por exemplo, o poema de Agostinho Neto, que diz: havemos de voltar. É preciso voltarmos, retornarmos aquilo que nos representa, que também de alguma maneira nos identifica como angolanos. Nós somos contadores de histórias natos, não é? Então precisamos retornar a este aspecto que é positivo e que precisa ser cada vez mais exaltado. Conto de histórias, 1000 benefícios, não é? Revitaliza a memória da criança, torna a criança, não é, conhecedora, tanto de aspectos culturais, de aspectos ligados ao surrealismo, porque as histórias nem sempre são reais. Então a criança aprende a realidade, não é? E aprende também o surreal, aprende a viver nestes dois mundos. É preciso que a criança esteja inserida primeiro naquilo que é a sua idade. Nós vemos vários contos, como por exemplo a Branca de Neve, que é um conto. Vemos ali a Ariel, que é a sereia, não é? Vemos a Capuchinho Vermelho e vários outros contos internacionais. No entanto, tudo aquilo é surreal. São contos criados para encantar e para fazer as crianças conhecerem a realidade de uma maneira diferente. No entanto, nós temos também os nossos contos reais, que falam por exemplo, dos nossos costumes, dos nossos ritos a nível de Angola. Estes também servem para as crianças aprenderem. Por exemplo, como é que agora, As Aventuras de Ngunga, mostra-nos um bocado daquilo que eram os hábitos e os costumes antigamente. Que, por exemplo, as mulheres eram prometidas aos homens antes mesmo de atingirem a idade adulta.
Então, os nossos jovens passam a saber disso já antes de terem contato com essa própria realidade. Eles passam a conhecer a nossa história passada, não é? E é preciso nós trazermos isso. Isso causa conhecimento. Eles tomam conhecimento da realidade do mundo, da realidade da sociedade em que estão inseridas. Obras, eu tenho agora uma, não é? Que é esta que nós estamos a trabalhar para ser publicada, talvez no dia 17 aqui, e depois vai ser publicada também em Angola no dia 4, que é aquilo que está marcado. Não é a primeira vez, já estive antes e também já participei de eventos aqui, como foi o caso da Bienal do Livro. E neste momento na Bienal do Livro foi publicado realmente este livro que vou fazer agora a publicação oficial. Já tinha sido publicado na Bienal do Livro, que tinha sido feita uma edição limitada para o evento que era a Bienal. Contactos podem encontrar no Facebook, que é Helena Dias, a minha página de Facebook, no Instagram, que é Helena Dias 5, é H Dias 5 no Instagram, e também LinkedIn, é Helena Dias. Contactos de telemóvel é 943078535. Okay. Bolo? Oui. Bolo? Oui. Bolo? Oui. Alavala. Alavala era um reino situado no Planalto Central de Angola. As pessoas, na sua maioria, preservavam muito a tradição e a cultura de pensar alegremente sobre o que significa viver para o outro e para a comunidade. Era assim em Alavala. Todos os servos, até o rei. Mas claro, que existia uma soberania, assim como a maioria dos reis africanos. Até o rei era um servo. Quando anoitecia, se escutava na calada da noite cânticos sobre a presença de candeeiros e fogueiras. Era sempre assim, não é? Eram meninos e meninas que brincavam na praça e cantavam num ritmo típico africano, onde se ouviam vozes e ao mesmo tempo gingavam o corpo, acompanhado com salvas de palmas. Dukutuma, dukutuma, dukutuma kumbaleyange, etiwenda kumbolowange, okatumo pololombolo, dukutuma, dukutuma. Essa música diz o seguinte: eu te envio, eu te envio, eu te envio no meu marido. E quando lá chegares, diz para ele dar o pão, põe-te de joelhos e lhe deu um vinho. Dukutuma era o nome da brincadeira. Eu já brinquei. É verdade. E é muito divertido. O que mais se ouvia na calada da noite e via eram vozes de crianças felizes, com um sorriso lindo do tamanho do céu. E os dentes brancos, como a lã pura de um planeta qualquer. Era lindo. Muito lindo. O cântico traz uma simbologia de respeito, uma lembrança de como as pessoas devem respeitar o chefe de família. Nas embalas, sempre tinha lá um idoso de cabelos brancos que entretinha as crianças com belas histórias sobre a caça, o cultivo, que era uma das principais atividades no reino, em Alavala. Geralmente, toda pessoa no reino com uma idade avançada é chamado de tio, tia, mamã, papá, avô de todo mundo. Lá é assim. Então, não era problema chamar a mãe dos outros como se fosse sua mãe. Mãe e pai é de todo mundo. Lá é assim. O avô Catimba gostava muito de contar histórias. Ele era o melhor contador de histórias que passava em todas as embalas, trazendo alegria e esperança aos meninos e meninas do reino. Algumas dessas histórias eram verdadeiras e outras nem tanto. Eram coisas da cabeça dele mesmo.
mas a criançada amava poder ouvi-lo num jango ou qualquer lugar livre em uma das embalas. Certo dia, ele caminhava na mata, perto de um rio, e encontrou 4 meninos jogando ela, sentados numa pedra grande, marrom. A pedra se confundia com o chão, mas eles estavam lá. O avô Catimba, em voz alta de poeta e contador de história, declama em saudação tradicional na língua Ubuntu: Atuquenge, lo tuafeco omeneiua. Bom dia, meninos e meninas. Era assim que ele saudava as crianças. Saudou como quem quisesse fazer parte da roda. E eles, bem, responderam também: Assegura Catimba omeneiua. Bom dia, avô Catimba. Estavam sentados na pedra perto do rio Andevinha, Chivuco, Calandula e Enjengo. Também fazia parte da brincadeira um cãozinho de caça. O cãozinho era do Chivuco, o mais velho da turma. De vez em quando, Chivuco caçava rolas, ratos e coelhos. Com o cãozinho, apanhava muitos ratos e coelhos. Dava para fazer um belo churrasco em casa com a família ou em um lomundo com amigos. Enquanto o avô Catimba se aproximava da turma, um deles disse: Avô, vem se juntar a nós. Estamos cansados de jogar uela. Conta-nos uma história. Nossas mães estão ali, ao lado, a lavar nossas roupas no rio. E era sempre assim todos os domingos. Isso acontecia todos os finais de semana, principalmente sábados e domingos. Você se lembra? Em resposta, a avô Catimba disse: Que tipo de história vocês gostariam de ouvir hoje? Chivuco responde: uma história verdadeira, avô. Uma que fala sobre o nosso povo no passado. Será que tem aí uma aí no Cafocolo, avô? Tem ali? Claro que tem. Povo sem história é um povo sem memória. Vou contar uma história de resistência e vocês vão se olhar. O avô Catimba ficou feliz por eles serem tão jovens, querendo saber sobre suas origens. Não faz muito tempo, mas ele começou a contar desta maneira: Alupolo, eles responderam assim. Certo dia, há muito tempo atrás, com a chegada dos Timbele, portugueses, a nossa terra foi horrivelmente arruinada por causa da guerra. Com esses brancos, eles queriam nossas terras. Naquele tempo, reinava no Baiundo, em Aravala, o rei Titende III. Enquanto a avó Catimba contava a história, Nguevinha se empolgou e falou: era assim mesmo, avô. E depois o que aconteceu? Aí ele continua em resposta a Nguevinha, a avó Catimba retroca, né? Candengues, isso não é nada, tem mais coisas por vir. O que passamos? Você não tem ideia. Por causa das guerras, o nosso rei teve que mudar de bala. O reino foi assolado por uma epidemia. Uma peste do diabo, que matava por ano mais de 100 pessoas, e isso em todas as balas. Enquanto o avô Catimba continuava a contar a história, um dos meninos fazendo gesto como que tivesse dúvidas, aí ele levantou a mão e pergunta: Avô, por que os portugueses queriam nossas terras? A avô Catimba responde: menino, nossa terra tinha tudo que eles procuravam. Para eles, a nossa terra, deixa só já, era virgem. Eles acabaram com o mundo deles e queriam o nosso. Aí o menino ficou mais confuso ainda, sem entender o que queria dizer com essas palavras. A avô Catimba retoma a história. Olha, diante das doenças que se alastrou no reino, o rei Gisele foi avisado pelos profetas tradicionais, e isso já há muito tempo. Os curandeiros diziam que a origem dessa doença era por causa da morte do antigo rei Ximbium. Nas embalas todo mundo ficava doente, até os curandeiros, até os feiticeiros. Não era brincadeira então, galera. Os Tindele levaram a cabeça do rei
em Luanda, lá no Angola, os profetas aconselharam o rei Xixende III buscar o crânio do rei para pôr fim às doenças no reino. A ideia era tirar o crânio lá no Angola, em Luanda, para os apocotos do reino. Naquele mesmo momento, o rei organizou uma caravana, foram todos até. O governador Ossi está aqui com bala e a feca. Lá no Angola, em busca do crânio do rei Xingyun, quando lá chegaram, não brincam. Os meninos curiosos e atentos para ouvir o que o avô ia dizer. Até que ele fez um gesto com as mãos, querendo chamar ainda mais a atenção deles. Olhem só, sabem o que viram? Viram muitos crânios juntos, amontoados lá, como se fosse uma montanha, armado com crânios, e agora outra vaga mais. Como poderiam reconhecer, diante de tantos crânios, qual era o crânio do rei Xingyun? Conta-se que aconteceu um autêntico milagre naquele instante. Estavam os curandeiros, conselheiros do rei, músicos e profetas tradicionais aproximando-se da porta do museu, onde se encontrava um monte desordenado de crânios, tocando batuques, flautas, umbulumbas, calideias, indingue, cantaram e dançaram. No meio deste ritual, um dentre os crânios começou também a dançar. Começou a se mexer em gesto de dança. É verdade. E deu a entender que aquele crânio era o crânio do falecido rei Xingyun. Era um milagre. O povo festejou muito naquele dia. Levaram o crânio para o rei de Bailunda em Alavala. Depois desse acontecimento, deu fim imediato às doenças nas embalas e novamente o reino voltou a prosperar. Os Tindele, os brancos, ficaram muito assustados, perplexos, mas muito mesmo com os acontecimentos da Angola. Ficaram admirados e com muito medo dos ritos tradicionais do nosso povo. Ado Polo. Olá, eu sou Juliana Cardoso, sou brasileira e sou membro do Coletivo Raízes. Participo como produtora dos eventos e foi gratificante demais participar do Odjango Contação de Histórias. Para mim é uma experiência muito enriquecedora, porque como psicóloga eu vejo a importância que é na formação da vida das pessoas. Ouvir e aprender da vida através de contação de histórias. O quanto é transformador conseguir se conectar com o personagem, com o enredo da história e a partir dali tirar ensinamentos e lições para a vida. Então a minha experiência no encontro que tivemos com o Odjango foi maravilhosa e desejo sempre estar participando e promovendo outros encontros como esse para que mais e mais pessoas sejam também alcançadas por esse privilégio. Olá, boa tarde. Eu sou a Lúcia Destinesa, faço parte do Coletivo Raízes. Hoje foi o dia de Odjango, a gente aprendeu bastante. Foi um momento inesquecível que me fez lembrar na época que a minha avó contava algumas histórias, a gente sentava no chão com algumas jingubas, mandioca e um bolcha quente, e aí a minha avó contava a história em Kikongo. Me lembrei dos momentos que a minha avó contava algumas histórias para mim e os meus irmãos. Lá na província do Uís, a gente sentava no quintal, ela começava a contar suas histórias. A gente era feliz e as histórias eram contadas em Kikongo. Me lembrei de uma história que ela contava para mim, de um soba. Era um chefe de uma aldeia em que ela tinha uma filha muito linda que todo mundo queria casar com ela. Mas a menina era tão vaidosa, mas tão vaidosa, que nem sequer ligava ou dava bola para ninguém. Um certo dia ela foi lavar a sua roupa lá no rio, como qualquer dia, e aí se deparou com uma grande tragédia. Foi violentada, foi maltratada. Ela voltou em casa, não teve coragem nem sequer de contar para o seu pai, porque o seu pai não ia acreditar no que ela ia contar. E aí, depois de 2 semanas, ela descobriu que estava grávida.
E aí ela contou para o seu pai, e o seu pai não acreditou e a tirou fora de casa, infelizmente. Olha, no dia seguinte, limpa a casa toda, lava tudo, deixa a sua casa bem e prepare-se tipo de comida que você fez para mim. Deixa uma mesa montada, como se fosse que você vai receber uma visita ilustre na sua casa. E ao meio-dia, quando você se sentisse melhor, é porque esses bichinhos vão sair para passear, pega as suas trouxinhas e vai embora. Nunca mais voltar para esse aldeia. Em qualquer lugar onde você estiver, você vai ficar curada, sarada, sem doença. E Nina gostou da ideia e fez tintim por tintim. Lavou as paredes, limpou a casa, fez aquela comida e deixou a mesa montada. Ao meio-dia, ela se sentiu melhor. Ela não pensou duas vezes pegar as trouxas dela e foi embora. Viajou longe, na casa dos seus primos, que moravam uns vilarejos ao longe. Só que ao anoitecer, aqueles bichinhos voltaram, olharam, a casa estava linda, limpa. Ficaram esperando que Nina voltasse, nem não voltou. Esperaram, nem não voltou. Com raiva desceram e devoraram aquela comida toda. Depois disso, ele nem voltou, eles ficaram esperando. Então, quando eles lembraram o que essa menina gostava muito de fazer, o que Nina gosta de fazer? Dançar. Eles pensaram, se Nina gosta de dançar, o jeito de trazer Nina de voltar é fazer uma festa. Por isso, eles pegaram aqueles talheres, copos, pratos, tudo que tiver naquela mesa e montaram a melhor orquestra que eu vi na minha vida. E começar a cantar aquela uba-uba, começar a dançar. E Nina, que estava lá na casa dos seus primos, comecei a ouvir essa música linda. Nina não resistiu. Nina ia começar a dançar. Vocês querem ouvir a música? Sim. Só como eu não sou cantor, vocês vão me ajudar. Eu vou ensinar uma palavra africana que vocês vão ajudar. Do, limai, mai, do. Eu vou falar e vocês vão responder. Do, limai, mai, do. Do, limai, mai, do. Só isso? Do, limai, mai, do. 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 A prima disse que não sabe. E não, ele disse, só porque eu sou a melhor dançarina da África, que ela não queria me contar. E foi lá perguntando a outra prima, oi prima, onde está acontecendo essa festa? A outra prima disse que não sabe, sei lá o que um dia essa festa. E Nina disse, a minha prima é invejosa. Beijo no ombro. E foi assim que Nina saiu procurando onde está acontecendo essa festa linda. E Nina não conseguia achar. Porém, os bichinhos não paravam de cantar. Eles sabiam que Nina gosta de dançar. Que Nina não vai desistir. Então
sequer pensou o que essa música estava dizendo. Só que ela estava tão ofuscada com o som que ela dançava daquele jeito e vai dançando. E todos e todas que encontrou com ela no caminho gostou tanto da maneira que ela estava dançando e todo mundo começou a dançar com ela. E Nina vai liderando aquele grupo, só que os bichinhos não paravam de dançar. E Nina, sem perceber, ela entrava no nosso vilarejo. Quando aqueles bichinhos o avistavam, ela já estava bem em frente da casa dela. Naquele calor de dança, os bichinhos largaram os pratos, copos, talheres e tudo e voaram de volta no corpo dela. Naquele mesmo instante, minha mãe falou que ele ficou doente de novo. Os bichinhos aproveitaram, a partir daquele dia, ficaram espertos, não saiam mais para passear. E minha mãe me falou que a partir daquele dia, se a gente ficasse doente, temos que tomar remédio. E foi assim, somente assim que ela me convenceu a tomar aquele remédio. Mas por isso que fiquei curado. Por isso que estou com vocês aqui. Sim, vai. Olá, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia. Depende do momento que esse chegar a você. Meu nome é Ikechukwu Sunday Nkechi, é mais conhecido como Sunny. Eu sou professor, aliás, professor de inglês e autor de alguns livros infanto-juvenis, tais O Loma, que é A Casa da Beleza e outros contos, Contos da Lua e da Beleza Perdida, As Aventuras de Torte e O Natal de Nkem, Amores em África, enfim. Eu trilho nesse caminho de literatura afro e africana e aproveitando o momento para inculcar mais África dentro das escolas brasileiras. O Django é um projeto que deu certo, está dando certo e vai continuar dando certo porque nesse momento a gente aproveita a contação de história, onde a gente, além de contar nossas histórias, vamos contar histórias africanas para, através da literatura falada, literatura de matriz, essa literatura milenar, para encocar a África, trazer a África de volta essa sociedade. Estamos aproveitando esse momento de consciência negra, esse mês de novembro, para levar questões afro a mais as escolas, as praças, a sociedade, enfim. Porque a África, através da estrutura racismo que tivemos aqui, eles tentaram tirar a África da nossa sociedade, da nossa literatura, nossa fala, nossa comida, nossa dança, nosso canto. Porém, com a vinda de mais africanos para aqui, estamos tentando fazer esse caminho inverso, para que a África continue florescendo aqui, para que os feitos, a genialidade do nosso povo africano possa ser vista, porque muitas crianças afros cresceram com esse baixa autoestima, pensando que eles não eram ninguém, porque não tem um lugar onde está escrito a nossa história, que eles possam ver ou ler. Então, a gente, através dessas nossas histórias, nossos ciclos, nossos
reuniões desse Ondjango, a gente vai continuar a promover a África, a sua genialidade, a sua importância, a nossa a cultura, enfim, para que nossa nova geração possa aproveitar isso para crescer sua autoestima. Estou 21 anos em Brasil e desde que eu pisei aqui, estou tentando, de alguma maneira ou outra, para contar a história afro. Mas de 15 anos para cá, estou totalmente inserido essa profissão de contador de história e escritor de histórias africanas. Está sendo fantástico. Estou tendo reciprocidade muito ótimo. Reciprocidade do povo brasileiro, eu estou amando. Estou viajando o Brasil inteiro, contando histórias africanas. E aliás, semana passada acabei de voltar uma turnê ao Nordeste, onde fui levar a literatura infantil afro às escolas e praças e feiras, festivais lá no Nordeste. Então, estou planejando para a semana que vem, posso fazer mesmo no Centro-Oeste, especialmente Mato Grosso, onde eu estou vendo pouquíssimo movimento sobre a África. Então, eu tenho certeza que está dando certo e é coisa que a gente tem que continuar cada passo à frente. Mesmo que está parecendo aquele passinho de tartaruga. Porém, quando a gente trabalha com o ser humano, temos que ter amor primeiramente ao ser humano. Porque o ser humano é assim. A gente primeiramente recebe, reflete, antes de devolver. Então, eu tenho certeza que daqui a alguns anos a gente vai ver como a África vai florescendo em toda parte, em toda área, em toda esfera da nossa sociedade. Certamente, Ondjango tem um benefício incalculável. Porque o ser humano é construído pela linguagem, a nossa subconsciência é construída pela linguagem. Então, Ondjango, onde a gente senta, conta e reflete sobre a África, as nossas crianças vão sair recheadas com essas imagens que a gente falaram. Porque quando você fala com uma pessoa, especialmente uma criança, elas recebem essas histórias como se fossem quadrinhos. Então, eles vão ficar recheados com essas imagens que vão fazer eles crescerem, sabendo que eles possam ser o que quiser. Porque através das nossas histórias, eles vão perceber que eles têm asas, que nem passarinho, eles possam abrir essas asas para voar. Então, a gente está tentando que eles alçem esse voo para seja o voo mais alto possível, para não seja que foram colocados como se fosse um teto de vidro em cima da cabeça deles, onde eles não poderiam ultrapassar. Não, estamos, através do Ondjango, ensinando eles que eles possam alçar o voo mais alto possível, que eles só poderiam ser o que eles imaginam, o que eles imaginaram poder ser. Isso é, muito obrigado por essa pergunta, porque esse é o trabalho que faço o ano inteiro, de janeiro a janeiro. Eu sempre falo que não precisaria um mês só dedicado a coisa afro. Porém, é bom como a gente possa mais destacar isso nesse mês de novembro. Mas um trabalho que faço de janeiro a janeiro, eu visito escolas, faço feiras, festivais de literatura, reuniões de literatura e contação de história, enfim, isso que faço o ano inteiro. Fica mais forte em novembro, quando as escolas, as feiras, muitos lugares, as universidades me convidam para a gente contar histórias afro, mas eu sempre peço e inculco a cada um de nós para que isso seja ano inteiro, para que nossas crianças possam se ver dentro da escola, dentro de livro, dentro das as histórias todos os dias. Mesmo com a maneira que ele está ouvindo as histórias vindos de Europa, Ásia, em qualquer outro lugar, a história da África também tem que ser contada todos os dias. Agradeço por esse momento e espero que isso possa continuar repetindo, para que esse trabalho seja contínuo, que não seja um trabalho mesquinho, para que continue essa força que estamos fazendo, para que a África possa voltar a florescer aqui.
porque não poderiam, a terra onde os africanos trabalharam, labutaram, sem poder receber nada. E hoje a descendência deles está sendo esculachada um canto, como se não fosse gente. Então, através da nossa literatura, que a gente possa mostrar os feitos de nossos antepassados, nossos irmãos e irmãs que trabalharam, morreram nessa terra para erguer essa nação. Então, muito obrigado, agradeço imensamente e viva o Django. Tivemos hoje uma participação, na verdade, de 3 grandes contadores africanos, de países africanos, no caso Moçambique, Angola e a Nigéria. E o intuito desse Django é justamente fortalecer os laços entre o Brasil e o continente africano através da contação de história, porque quando nós falamos de contação de história estamos a falar muito sobre a narrativa, sobre a questão da oralidade, e hoje tivemos aqui um experimento. Isso foi uma experiência partilhada entre contadores, contadoras, no intuito de reforçar este novo movimento para poder trabalhar especialmente na questão da conscientização, porque quando nós falamos muito da questão da contação de história, especialmente em países africanos, Angola, eu sou de Angola, não se vê muito isso em escolas. Por exemplo, quando eu era pequeno, era menino, eu ouvia muitas histórias. E pronto, o evento de hoje foi mais no intuito de fortalecer esse movimento entre os contadores africanos, partilhado com a sociedade brasileira paulistana, que é uma sociedade totalmente multicultural. Portanto, muito obrigado. Desde já, gostaria que vocês pudessem acompanhar outros Ondjangos, porque Ondjango significa um lugar, um conselho, um lugar para contar história, e vem da língua Umbundo, Ondjango. Muito obrigado. Tchau. Katambolo wanga awoyo ndikatambolo wanga ai ndikatambolo wange amai ndikatambolo wanga Olohombo kepia kepia Olohombo kepia kepia. Filho de Camponês, o seu canal de confiança. One. Filho de Camponês, o seu canal de confiança. O seu canal de confiança. Seu canal de confiança. O seu canal de confiança. Nosso canal de confiança. Nosso canal de confiança. O seu canal de confiança. Seu canal de confiança. O seu canal de confiança. Essa! O seu canal de confiança. Reis! Ei, sou o Micael, filho de Camponês, o seu canal de confiança. É nóis, valeu. Filho de Camponês, o seu canal de confiança. Reis!